Deus me deu uma ministração de uma mensagem que ela tocou meu coração, assim como esse tema eu tenho certeza que tem tocado o coração de todos. O tema da minha mensagem hoje, amados, é o chamado de Deus a um conhecimento que liberta. O chamado de Deus a um conhecimento que liberta. Assim como toda história tem um início, a nossa caminhada cristã também tem. Ela começa pelo chamado de Deus. Todos os seres humanos, desde os tempos de Noé até os dias atuais, todos têm recebido de Deus um chamado. Aquele que está lá em Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. O apóstolo Pedro, ele chamou Noé de o pregoeiro da justiça. Isso está lá em 2 Pedro 2,5. O pregoeiro da justiça. Cada batida do martelo que Noé dava, era ele anunciando que viria julgamento sobre a terra. E o pessoal zombaram dele. O pessoal não levaram em conta, não levaram em consideração. E a gente já conhece essa história muito bem. Veio o dilúvio. Então, amados, o chamado é para todos. O chamado é para todos. E esse chamado, ele continua a ecoar nas mais diversificadas mentes. E eu descobri, na minha pequena busca, que há pelo menos 3 tipos de chamados. O primeiro chamado é para a salvação. Deus nos chama da condição de pecador caído, morto. Nós estávamos no pecado morto e Ele nos chama à salvação. Ele nos chama à santidade. Mas essa escolha é sua, de aceitar se quer ou não esse chamado. Mas como você está aqui, isso é uma prova de que você atendeu esse chamado. Amém? Glória a Deus. O segundo chamado, irmãos, é o ministério. Todos vocês foram chamados para servir na obra de Deus de alguma forma. Todos nós fomos chamados para servir na obra de Deus de alguma forma. E o terceiro chamado é um chamado específico. Esse chamado é mais ministerial, por exemplo, um chamado pastoral. Por exemplo, um chamado de um missionário para pregar a palavra pelo mundo. Então, um chamado mais específico. Esse aqui já é mais, digamos que íntimo, né? Então, amados, como o tema é o chamado, eu quero falar um pouquinho do meu chamado. Eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu prometo que eu não vou me estender muito. Eu cortava o meu cabelo aqui na 9 de julho aqui, e esse cabeleireiro, ele era evangélico, para a glória de Deus. E eu do mundão, né, eu ouvi ele comentar com o colega dele de serviço, comentar coisas na igreja, do que acontecia, tal, que Deus fazia, e de repente isso vai aguçando a minha curiosidade em conhecer Deus. Aí ele falou, visita lá a minha igreja lá, tal, qualquer dia. Aí ele falou o endereço, eu falei, tudo bem, qualquer oportunidade eu apareço lá. Aí teve um dia, amados, que eu briguei com a minha esposa, foi uma situação chata, e no calor dessa discussão, nós chegamos à conclusão de que acabou o casamento. Acabou. E eu pensei numa série de coisas. Eu pensei em desistir, na verdade eu já tinha desistido. Eu pensei em que não fazia mais sentido para mim. Eu fiquei vagueando ideias. Meu Deus, o que eu faço da vida? Para onde eu vou? E eu pensei, forró? Não vai me preencher. Eu pensei, barzinho? Não vai me preencher.
E o Espírito de Deus começou a trabalhar em mim. E aquela chama começou a arder. Eu falei, vou tomar um banho para relaxar. Aí tomei um banho, coloquei uma roupa. Aí no chuveiro, né? Deus começou a falar comigo, vai para a igreja. Vai para a igreja. Aí eu coloquei a roupa, minha esposa falou, toda sem graça, tímida, você vai para onde? Você vai sair? Eu falei, vou sair sim. Você vai para onde? Eu falei, vou para a igreja. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Eu vou para a igreja. Ela falou, você me espera? Eu posso ir com você? Eu falei, tá bom, você vai, olha o machão, você vai, mas você não vai tomar banho não, você só vai trocar de roupa. Tá bom então. Tá bom então. Aí fui lá, colocou uma roupa, aí fui lá na igreja que esse rapaz tinha falado, né? Quando eu chego lá, para azar, as portas estavam fechadas. Eu falei, já sei, tem uma igreja pertinho de casa lá. Aí vejam só, irmãos, aí nós fomos para essa igreja pertinho de casa, e ela por uma calçada e eu por a outra. Sabe quando você quebra um imã e que você não consegue mais unir as peças, parece que eles se opõem, eles não se encaixam mais? Pareciam nós dois. Aí nós chegamos nessa igreja, nós fomos muito bem recebidos, o louvor estava coisa linda, Deus trabalhando ali, e nós fomos bem recebidos. Eu me lembro que o pastor falou desse jeito, irmão, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Eu olhava assim para ela, ela olhava para mim, e aquele efeito oposto, ele continuava a persistir. E o pastor de novo falou, irmão, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Aí eu peguei, irmão. Quando eu peguei, mas eu chorei como eu nunca chorei na minha vida. Eu chorei copiosamente, eu via o Espírito de Deus trabalhar em mim de uma forma. Eu senti meu corpo queimar, eu senti Deus falar comigo tremendamente. A visão que eu tive nesse momento foi como se eu estivesse debaixo do chuveiro. Mas, aquela pessoa que entra no manguezal, no mangue para catar caranguejos, que sai toda lameada, toda preta, eu me senti imundo, mas eu senti aquela água caindo e aquela sujeira caindo de mim, eu me senti sendo renovado por Deus. Se o teu casamento anda mal, irmãos, eu te convido a vir para Jesus. Eu te convido a andar com Jesus, coloca o teu casamento na presença do Senhor e você vai ver que Ele vai fazer diferença. Assim como Ele fez na minha vida, eu louvo a Deus que hoje eu tenho um casamento sadio, porque foi Deus que restaurou. Mas primeiro você tem que atender um chamado. Esse chamado pode ser lá no banheiro, como foi comigo. Situações podem acontecer na sua vida, mas é Deus te chamando. Vem, filho, vem, filha. Eu não te quero no mundo. Eu não te quero com um casamento destruído. Eu não te quero numa vida arruinada. Eu te quero para estar na minha presença. E como eu falei, amado, é um chamado, o chamado de Deus é um chamado a um conhecimento que liberta. O chamado de Deus, o seu chamado, ele vem diretamente, ele vem especificamente de Deus. E esse chamado é aquela voz suave de Jesus que vem, que diz assim, vem e segue-me. Vem e segue-me. Abra a sua Bíblia comigo, meu amado. João 10. João 10, vamos
beber dessa porção maravilhosa, 10, versículo 4. Meu Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos. Queremos conhecer mais de Ti, Senhor, queremos viver para Ti, Senhor, te adorar, te exaltar. João 10, podemos ler, varãos, irmãos amados. João 10, verso 4 diz assim: depois de conduzir para fora todas, na verdade, que lhes pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quem é ovelha aqui, amados? Quem é ovelha? Se você é ovelha, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer nessa noite. Você tem um dono. Você tem um dono, e esse dono é chamado de Jesus Cristo. O Senhor conhece, e a ovelha também conhece a sua voz. Isso remete confiança, amados. Isso remete conhecimentos. Conhecer o Senhor é o mesmo que viver diante dEle. E viver diante dEle é ter vida eterna. Nós temos um sinônimo de conhecer. Conhecer é o mesmo que aprender. Conhecer é o mesmo que examinar. Conhecer é o mesmo que entender. É o mesmo que discernir, diferenciar, interpretar, honrar, cuidar, desfrutar, gozar, enxergar. Entender é ter instrução, é ter clareza, é elucidar. E eu quero trazer aqui, não no conceito grego de conhecer, do verbo gnosis, né? De conhecer, mas eu quero trazer para o lado hebraico, conhecer num conceito familiar. O nosso Deus, Ele nos conhece num conceito familiar, daquele pastor que pega as suas ovelhas pelo colo, aquele que ela amamenta, aquela ovelha que está sem mãe, que não consegue amamentar-se, aquele pastor que tira os carrapichos. Ninguém, amados, ninguém poderá entender o chamado de Jesus sem primeiro conhecê-lo. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e isso é um fato, porque tem envolvimento, porque tem relacionamento, e elas o seguem porque conhecem o seu cheiro, conhecem a sua voz. E isso tem a ver com envolvimento familiar, pastor e rebanho. Ele é quem as conduz a verdes pastos. O Salmo 23, em hebraico, o primeiro verso diz assim, ó, Adonai roi loer sar. Traduzindo ao pé da letra, é assim, amados, ó, Senhor, pastor meu, nada me falta, nisto creio. O judeu, ele sabe exatamente quem é o seu dono. Ele sabe exatamente, quando você fala assim, ó, Adonai, ele já sabe de quem está falando. Quando fala assim, Senhor, Criador dos céus e da terra, ele já sabe de quem você está falando. Ele já conhece o envolvimento desse Deus com esta nação. Aleluias, e nós glorificamos a Deus porque Ele nos amou, porque nós o conhecemos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Ezequiel 16. Ezequiel 16 vai falar um pouquinho sobre Jerusalém. Jerusalém, aleluias.
você vai ver a relação que está. Esse texto aqui, ele é uma analogia, ele é uma comparação. O Senhor, ele compara o seu povo como uma criança, como um bebê desamparado, desprotegido, e que ele cuida, ele nutre, ele amamenta, ele protege, ele a ama. Verso 3 diz assim, Ezequiel 16, verso 3 diz assim: assim diz o Senhor a Jerusalém: a origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe era heteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortada o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolveram-te em faixas. Ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido-te de ti, porém foste lançada fora no campo, pelo nojo de ti, no dia em que nasceste. E passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, alcançaste grande formosura. Formaram-se os teus seios, e cresceu o teu cabelo, contudo estavas nua e descoberta. Então, passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a minha aba, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e limpei-te do teu sangue, e te ungi com óleo. Amém, até aqui. Então, amados, notem muito bem, isso é um relacionamento. Isso é uma figura paterna de um Deus que, como pai, Ele cuida, Ele lava, Ele limpa a imundície, Ele cobre com seus panos, com seus tecidos, Ele tira a sua vergonha. Então, por que eu li esse texto? Para demonstrar que o nosso conhecimento, ele tem a ver com relacionamento. E quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, é porque houve relacionamento. É porque houve um cuidado, houve uma atenção, houve um preparo, houve um processo. Ele não chegou assim, fez um povo e falou, olha, faz assim. Não, houve um preparo, mesmo sendo um povo rebelde, houve um cuidado, houve um zelo, houve uma dedicação para que esse povo seguisse a esse Deus, para que esse povo tivesse entendimento, um culto racional. Você adora a Deus porque você o conhece. Você não é um bobo, perdão pela expressão, você não é um bobo, um bobinho, uma criança bobinha que é levada por qualquer palavra. Você o conhece. E se você não o conhece, você está vivendo um evangelho de mentira. Eu te convido a conhecer, vem para as Escrituras Sagradas, que você vai ver qual delicioso é viver na presença desse Deus poderoso. Aleluias, eu glorifico a Deus, porque Ele é maravilhoso, irmãos. E o desejo dEle, amados, o desejo dEle é que todos o conheçam. Gênesis 12, verso 3, na parte B, ele diz assim, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
Isso vale para você, isso vale para mim, isso vale para nós. Porque João 1, Evangelho de João 1, verso 12, deixa eu ver. João 1, verso 11, 12 até o 13, ele diz assim, até o 13, ele diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Essa promessa, o judeu entendia que era somente para ele, mas nós acabamos de ver em Gênesis 3, verso B, que isso era para todas as famílias da terra. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele lhes deu o poder para serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. O desejo de Deus, amados, é que todos nós venhamos conhecê-lo. E isso vale para aquele que está fora desse aprisco. Ele precisa ouvir esse chamado desse Deus que quer salvar a todos, que quer trazer todos para o aprisco dele. Todos precisam ouvir esse chamado. Todos tenham comunhão com ele. Então é necessário, para estar em Deus, que nós venhamos conhecê-lo através de Jesus, através do Filho de Deus, o qual é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata. Nós podemos conhecer Deus, nós conhecemos através da sua palavra, a qual é a expressão exata do ser de Deus. Isso é conhecer a Deus, isso é ter intimidade com Deus, isso é se relacionar com Deus. O segundo ponto eu quero tratar sobre um conhecimento que liberta, irmãos. O meu povo foi destituído por falta de conhecimento. Em Oséias 4:6 diz assim, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor Deus, do seu Deus, eu também os ignorarei os seus filhos. Oséias 4:6. Em Provérbios 2, do verso 2 ao 5, ele diz que o temor do Senhor, é do temor do Senhor que nasce o conhecimento. É do temor do Senhor que nasce o conhecimento. Escute os sábios, procure entender o que eles ensinam. Sim, peçam sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procura prata ou tesouros escondidos. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Glórias sejam dadas a Deus. A busca pelo Senhor, como diz lá em Oséias 6, verso 3, ela tem que ser constante. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Vamos buscar persistentemente a presença, o conhecimento de Deus, a comunhão com Deus. Conhecer a Deus vale mais do que sacrifícios. Oséias 6:6. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de
trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. A obediência. E o chamado de Deus também é a obediência, irmãos. Deus nos chama a um relacionamento com base na obediência. Assim como foi Abraão. Abraão foi pela fé. Vamos lá, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometera dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Essa referência está lá em Hebreus 11, verso 8. Abraão, pela fé, ele obedeceu a esse chamado de um Deus desconhecido, mas que é conhecido. Também nós podemos destacar aqui que os apóstolos, eles abriram mão da pescaria. Isso era uma empresa, irmãos. Eles faziam parte de uma empresa, eles abriram mão de tudo isso para seguir a Jesus. Pedro disse assim, lá em Mateus 19, do 27 ao 29, ele disse assim, veja, nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. E o que é que nós vamos ganhar? Então Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que vocês, os meus discípulos, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e que o Filho do Homem, ao se sentar no seu trono glorioso, os meus discípulos também vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terra, receberão 100 vezes mais na vida eterna. Então, amados, o chamado também é renúncia. Quando você aceita Cristo, você também está renunciando a algo que está te atrapalhando. Amém? No terceiro ponto, eu quero falar sobre motivações incorretas. Qual é a sua motivação? Por que você tem seguido a Cristo? Sabe, amados, muitos têm buscado a Jesus por interesse, que não seja esse o nosso caso. Muitos têm seguido a Jesus por interesse, sabe, até por falta de conhecimento. Tem muita gente que anda muitos quilômetros para ir atrás de um pregador. Aquele pregador, ele realiza milagres extraordinários. Aquele pregador, ele faz maravilhas. Tá, aí eu sou motorista de ônibus e a mulher falou, nossa motorista, eu estou vindo lá do Grajaú, daqueles lados lá, eu esqueci o nome agora. Eu estou vindo lá da Zona Sul para me ouvir o pastor tal. Eu falei, lá não tem pastor não? Lá não tem igreja não? Aí eu falei, o Deus que opera aqui não opera lá? Então, amados, as pessoas hoje em dia, está faltando discernimento, está faltando entendimento de quem realmente é Jesus, ou como que Ele se manifesta. Então muitas pessoas estão indo equivocadas, muitas pessoas estão seguindo Jesus equivocadamente. Então, é por isso que eu fiz questão de trazer esse tema da mensagem, um conhecimento que liberta, que nós não venhamos seguir Jesus por atrativos. E um ponto que eu quero tratar também é a questão dos jovens, dos adolescentes, e até mesmo eu também, nós,
na escola dominical, por exemplo, num culto de ensino, voltado ao ensino, é muito vazio, irmãos. As pessoas não têm coragem de levantar para vir ao culto. Agora fala assim, irmãos, olha, vamos para o cinema? Eu quero ver. É rapidinho. Então, é o que eu digo, é troca de valores, é motivações incorretas. O que te motiva a seguir a Cristo? Então, amados, muitas pessoas têm desprezado o conhecimento de Deus. Muitas pessoas não têm dado valor significativo a esse conhecimento. Se você chama alguém para ir para o seminário, fala, irmão, deixa isso para fulano de tal, deixa isso para os outros, para mim não. O seminário é uma bênção, irmãos. Como diz o professor Laerto, é ver as coisas ao vivo, é ver as coisas coloridas. É uma bênção. Então, amados, vamos deixar de lado a murmuração. Vamos nos apegar ao zelo, à obra de Deus. Vamos nos apegar ao conhecimento de Deus. Vamos nos apegar às coisas que realmente faz sentido, que realmente nos leva de encontro ao conhecimento de Deus, à família de Deus. E o último ponto eu quero tratar sobre renúncia, sobre abdicar. Sabe, a nossa busca por Deus deve ser com base na santidade e não no interesse. E para enfatizar muito bem a questão do que é adorar, do que é santidade, do que é buscar um Deus santo, eu quero relatar um trecho que eu peguei do livro Teologia do Antigo Testamento. Tem uma mística chamada Rábia, muçulmana, que isso foi relatado lá nos anos 800 antes de Cristo. Ela diz assim, ó Deus, se te adoro por medo do inferno, queima-me no inferno. Se te adoro na esperança do paraíso, exclui-me o paraíso. Mas se te adoro por ti mesmo, porque, ou seja, pelo aquilo que o Senhor és, não esconda a tua beleza eterna de mim. Entendeu, amados? Nós não devemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar. Nós não devemos buscar a Deus por medo do inferno. Nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Glória a Deus. Agora, imagine só, homem, marido, se a tua esposa ela chega para você e fala assim, imagina, pastor, se a Nídia chega para você e fala assim, Rai, eu fiquei com você por causa de pão e moradia. Seria lamentável, né? Seria triste. Então, que o nosso interesse com Deus seja com base no amor verdadeiro, não seja por causa de milagre, não seja por base de pão e moradia, seja com base no amor. Glórias sejam dadas a Deus. Aleluias. É onde entra a misericórdia de Deus, irmãos. Eu tive uma pequena aula no seminário e o professor explicou que misericórdia, ela vem de duas palavras gregas. Miseri, que vem de miséria,
e córdia, que vem de cardia, que é coração. Então, quando Deus olha para o ser humano, quando Deus olha para o homem, o miserável, Ele olha com cardia, Ele olha com coração, Ele olha com amor. E isso tem a ver com esse chamado, tem a ver com esse amor que nos atrai, esse amor que cuida, esse amor que nutre, esse amor que é sem palavras, é sem igual. Então, amados, nossa resposta em relação ao chamado de Deus tem que ser por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. O chamado de Deus atribui responsabilidades para nós como indivíduos, somos chamados por Deus a seguir Jesus, que nós venhamos ser um referencial. E como igreja nós somos chamados a aprender com Ele também e dar exemplo. Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e as suas concupiscências. Se alguém quiser acompanhar-me, Mateus 16:24 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Nós fomos chamados a carregar a cruz de Cristo, e carregar a cruz de Cristo remete à ideia de renúncia, humilhação, desprezo, vergonha e até a morte, se preciso for. Nós fomos chamados, amados, a crucificar as nossas paixões. A seguir a Jesus implica em renunciar o pecado. Seguir a Jesus significa renunciar o pecado, renunciar o eu, o nosso ego, o nosso ser. É preciso ter comprometimento com Deus, com a palavra. Que nós venhamos ser motivados e movidos pelo amor de Deus, a obra de Deus, que nós venhamos ser disciplinados por Ele, corrigidos por Ele, de modo que nós jamais venhamos ser escândalo, motivo de tropeço para que outros vejam, olha, eu não quero ser crente como aquele, eu não quero ser como aquele. Então, amados, que nós venhamos ter uma vida digna, que nós venhamos ter uma vida íntima com Deus, que nós venhamos ter uma vida em santidade. Amém? Aqui eu termino essa mensagem e eu peço a Deus que Ele venha falar contigo, que Ele venha te instruir, que Ele venha te dar sabedoria, que você seja um motivo na sua igreja, que você seja um motivo no seu lar, que você seja um motivo no seu trabalho. Convide a Jesus para fazer parte da sua família. E quando você ouvir a voz ecoando, a voz de Jesus, que ela venha queimar em você, como foi daquela primeira vez que Ele te chamou. Ouça a voz do Espírito Santo. Quando for para corrigir, ouça a voz dEle. Não desvie a atenção, não. Está machucando, deixa. Está doendo, deixa. É a voz dEle, amados. Porque um pai, ele corrige o filho que ama. Ele corrige. É do jeito dele, não é do seu jeito. É do jeito dele. Então sinta-se cuidado por Deus, sinta amado por Deus e corrigido por Ele também. Amém? Pastor Rai, que Deus abençoe. E ao Senhor Deus uma linda salva de palmas. Amém?